Saia na frente do inimigo. Não. Não. Eles não podem se livrar de nós. Estamos aqui há tempo demais. O Vaticano, conhecido por sua rica história e sua impressionante arquitetura, é um símbolo de fé e espiritualidade para bilhões de pessoas ao redor do mundo. No entanto, entre suas paredes se esconde um tesouro de segredos enigmáticos e assustadores. Eu ouvi que dentro dessas cavernas há esculturas da morte, monges sem cabeça, ciclope. Esse é um verdadeiro altar. Na verdade, essas cavernas ainda são usadas como símbolo da morte. Desde textos proibidos até artefatos crípticos, as câmaras do Vaticano abrigam uma grande quantidade de descobertas misteriosas e inquietantes que permaneceram ocultas aos olhos do público por séculos. Prepare-se para ficar impressionado enquanto revelamos os 20 segredos mais assustadores e inexplicáveis escondidos nos sagrados corredores do Vaticano. A polêmica doutrina da descoberta é um conjunto de antigas regras criadas pela Igreja Católica nos séculos XV e XVI. Basicamente, essas regras deram luz verde aos países cristãos europeus para conquistar terras habitadas por não cristãos. Essa doutrina teve um papel enorme na forma como nações europeias como Espanha, Portugal e, mais tarde, Inglaterra e França colonizaram a América e outras partes do mundo. A ideia por trás da doutrina da descoberta era que qualquer terra não governada por cristãos era considerada vazia ou não reclamada, mesmo que já houvesse pessoas vivendo lá. Isso significou que os exploradores e colonizadores europeus sentiram que tinham o direito de se apropriar dessas terras, muitas vezes sem levar em conta as populações existentes e suas culturas. Por exemplo, quando Cristóvão Colombo chegou à América, ele reivindicou a terra para a Espanha sob essa doutrina, ignorando os milhões de indígenas que viveram lá por séculos. Por muito tempo, essa doutrina tem sido um importante ponto de crítica. Muitos argumentam que deu às nações europeias uma falsa sensação de direito legal e moral para fazer coisas terríveis, como explorar recursos, escravizar pessoas e até cometer atos de genocídio contra as populações indígenas. Basicamente, dizia que as terras e os direitos dos não-cristãos não importavam, o que causou sofrimento e destruição generalizados. O impacto da doutrina da descoberta ainda é sentido, hoje em dia. Muitas comunidades indígenas lutam para recuperar seus direitos e reivindicar suas terras ancestrais que foram tomadas há séculos. Os princípios da doutrina estabeleceram as bases para o legado prejudicial do colonialismo, onde os povos nativos foram deslocados, suas culturas suprimidas e suas terras roubadas. Essa história criou desafios duradouros para os povos indígenas, que continuam buscando justiça e reconhecimento de seus direitos e patrimônio. A Bíblia do Diabo, Codex Giga. Um dos artefatos mais misteriosos e inquietantes do mundo é o Codex Gigas, também conhecido como a Bíblia do Diabo. Este enorme manuscrito medieval, que se acredita ter sido criado no início do século XIII, é o manuscrito medieval mais grande já descoberto. É tão grande que são necessárias 2 pessoas para levantá-lo. O Codex Gigas contém uma Bíblia completa, assim como textos adicionais que incluem conhecimentos médicos e instruções de exorcismo. 1. Representação em página inteira do próprio diabo. A lenda que envolve a criação do Codex Gigas é ao mesmo tempo inquietante e fascinante. Segundo a história, um monge estava prestes a ser executado por violar seus votos monásticos. Desesperado para evitar seu sombrio destino, o monge prometeu criar um livro que conteria todo o conhecimento humano em uma única noite. À medida que a noite avançava, o monge percebeu que não conseguiria completar a tarefa sozinho. Em sua desesperação, supostamente fez um pacto com o diabo. O diabo concordou em ajudá-lo a terminar o livro, e pela manhã, o manuscrito estava completo.
Devido a essa sinistra lenda, o manuscrito passou a ser conhecido como a Bíblia do Diabo. O Codex Gigas não é famoso apenas pelo seu tamanho e pela assustadora lenda que está por trás de sua criação, mas também pela impactante imagem do diabo que aparece entre suas páginas. Esta imagem mostra o diabo como uma figura grande e escura, com chifres, mãos com garras e língua bifurcada. Ele é representado de uma maneira aterradora e cativante, cercado por um texto misterioso. Esta descrição perturbadora levou muitos a especular sobre o verdadeiro propósito do Códice Gigas. Alguns acreditam que ele poderia ter sido usado em rituais antigos ou práticas de magia negra, o que contribuiu para a sinistra reputação do manuscrito. A maldição do Palácio Apostólico. O Palácio Apostólico, residência oficial do Papa na cidade do Vaticano, é famoso por sua grandeza e importância religiosa. No entanto, também é o lugar de um assustador mistério sobrenatural. Segundo a lenda, o fantasma do Papa Alexandre VI, um famoso Papa Borgia conhecido por seu reinado corrupto e escandaloso, no final do século XV, assombra seus corredores. O reinado do Papa Alexandre VI foi marcado por inúmeras controvérsias, incluindo acusações de suborno, nepotismo e até assassinato. Esses aspectos sombrios de seu papado projetaram uma longa sombra que alguns acreditam que persiste na forma de seu espírito inquieto. As testemunhas afirmam ter visto a figura fantasmagórica de Alexandre VI vagando pelos corredores do palácio. Quem o conheceu descreve um frio repentino e inexplicável no ar, uma sensação avassaladora de medo. Alguns até relataram ter ouvido sussurros fracos que se acredita serem a voz do Papa falecido ecoando pelos antigos corredores, uma sensação avassaladora de medo. Alguns até relataram ter ouvido sussurros fracos, que se acredita serem a voz do Papa falecido ecoando pelos antigos corredores. Esses sussurros muitas vezes têm um tom sinistro, como se lembrassem os ouvintes de seu passado sombrio e tumultuado. Dizem que as aparições fantasmagóricas de Alexandre VI ocorrem com mais frequência durante períodos de agitação ou escândalo dentro da igreja. Isso levou alguns a acreditar que seu espírito se sente atraído pela energia negativa da corrupção e da discórdia. Outros especulam que a alma inquieta do Papa pode estar buscando redenção, tentando expiar os pecados que cometeu durante sua vida. Para aumentar a atmosfera inquietante, o Palácio Apostólico em si é uma estrutura antiga com uma longa história. Suas velhas paredes de pedra e seus corredores com pouca luz proporcionam um cenário perfeito para encontros fantasmagóricos. A ideia do espírito de um ex-papa vagando por esses salões sagrados adiciona uma camada de intriga e medo, fazendo do fantasma do Palácio Apostólico um dos mistérios mais assustadores escondidos dentro do Vaticano. Seja o fantasma do Papa Alexandre VI realmente em busca de redenção, ou apenas um lembrete espectral do passado, sua presença inquietante serve como um arrepiante lembrete dos capítulos mais sombrios da história da Igreja Católica. Escondido nas profundezas das câmaras cuidadosamente guardadas do Vaticano, encontra-se uma coleção fascinante e misteriosa conhecida como Arquivo de Milagres e Atividade Paranormal. Acredita-se que este arquivo secreto documenta inúmeros milagres e eventos inexplicáveis que a Igreja investigou ao longo dos séculos. Contém registros detalhados de intervenções divinas, aparições, possessões demoníacas e outros eventos sobrenaturais. Segundo alguns pesquisadores, o Arquivo de Milagres e Atividades Paranormais é meticulosamente organizado e mantido. Cada arquivo dentro deste arquivo inclui depoimentos de testemunhas oculares, evidências físicas e análises científicas realizadas por investigadores designados pela Igreja. Esses registros oferecem uma visão abrangente de cada milagre ou evento paranormal reportado, garantindo que nenhum detalhe seja negligenciado. Um dos aspectos mais intrigantes deste arquivo é sua suposta evidência de eventos que desafiam as explicações convencionais. Por exemplo,
supostamente inclui relatos de levitação por localização, o fenômeno de estar em dois lugares ao mesmo tempo, e até encontros com seres extraterrestres. Alguns teóricos acreditam que o Vaticano tem estudado esses fenômenos por séculos, com o objetivo de compreender sua natureza e o que poderiam significar para os ensinamentos e crenças da Igreja. Nefilim e Rai. Um dos mistérios do Vaticano envolve os Nefilim, nascidos da união de anjos e humano, e o raro sangue negativo. Algumas teorias sugerem que o Vaticano poderia saber de uma conexão entre os Nefilim e pessoas com sangue negativo. O sangue negativo é raro e não possui o fator Rhesus. Algumas teorias sugerem que o Vaticano poderia ter conhecimento, ou até mesmo evidências de uma conexão entre os Nefilim e pessoas com sangue tipo negativo. O sangue tipo negativo é um tipo raro que não possui o fator Rhesus, uma proteína que se encontra na superfície das células vermelhas do sangue, na maioria das pessoas. A ausência dessa proteína gerou muita especulação e fascínio. Alguns teóricos acreditam que os indivíduos com sangue tipo negativo podem ter uma herança genética única que os diferencia do resto da humanidade. Segundo essas teorias, o raro tipo de sangue pode ser um remanescente do código genético dos Nefilim. Essa conexão sugere que os indivíduos com sangue tipo negativo poderiam ter traços herdados desses antigos gigantes. Dizem que o Vaticano, com seus extensos arquivos históricos e religiosos, possui documentos ou artefatos que lançam luz sobre essa misteriosa conexão. Embora não haja evidências concretas que sustentem essas afirmações, a ideia de que o Vaticano guarda segredos sobre os Nefilim e o sangue negativo dos Vodiousand adiciona um elemento inquietante e cativante aos muitos mistérios ocultos dentro de suas paredes, como o selo de Salomão e o controle sobre os demônios. Entre os muitos artefatos lendários que se diz estarem escondidos nas câmaras secretas do Vaticano, poucos são tão fascinantes e controversos quanto o selo de Salomão. Dizem que este antigo anel de selagem, que se acredita ter pertencido ao rei bíblico Salomão, tem um imenso poder sobre os demônios e outras entidades sobrenaturais. A lenda conta que o selo de Salomão estava imbuído da capacidade de ordenar e controlar a manifestação, o que permitiu ao rei sábio aproveitar seus conhecimentos e habilidades para seus propósitos. O anel é frequentemente representado com um design geométrico complexo, que se acredita representar a intrincada magia e a profunda sabedoria do próprio Salomão. Durante séculos, circulam rumores de que o Vaticano adquiriu em segredo o selo de Salomão e o mantém oculto. Segundo essas histórias, a Igreja usa o poder do anel para controlar forças demoníacas e se proteger de ameaças sobrenaturais. Alguns acreditam que o Vaticano tem usado o anel em exorcismos e rituais encoberto, utilizando seu poder para expulsar espíritos malignos e manter o equilíbrio entre os reinos terreno e espiritual. A relíquia maldita de Judas. Entre a vasta coleção de tesouros do Vaticano, uma se destaca por sua história sombria e assustadora: as 30 moedas de prata entregues a Judas Iscariotes por trair Jesus. Conhecidas como a relíquia maldita de Judas, dizem que essas moedas estão amaldiçoadas por uma poderosa maldição que traz desgraças a qualquer um que as possua. Dizem que o Vaticano esconde essas moedas para proteger o mundo de seus efeitos malignos. Ao longo dos séculos, muitos especularam que a presença da relíquia maldita contribuiu para os escândalos e crises que abalaram a Igreja. Quem supostamente entrou em contato com as moedas relata experiências aterradoras, como pesadelos vívidos, doenças misteriosas, ataques repentinos de loucura e comportamentos violentos. Alguns até afirmam que as moedas emitem um brilho ímpio e que se podem ouvir sussurros fracos de Judas. A máquina do tempo do Vaticano. Nos profundos arquivos secretos do Vaticano, os rumores sobre um misterioso projeto têm fascinado teóricos e investigadores de conspirações por anos. Conhecido como o Projeto da Máquina do Tempo do Vaticano.
Essa suposta iniciativa supostamente envolve um dispositivo que pode olhar para o passado e o futuro, dando à Igreja o poder de presenciar e até influenciar eventos históricos. Segundo vários relatos, o Vaticano tem trabalhado nessa tecnologia há décadas, utilizando uma combinação de textos antigos, ciência de ponta e possivelmente até mesmo conhecimento extraterrestre. Desconhece-se a natureza do dispositivo, e alguns supõem que poderia ser um computador quântico avançado, enquanto outros acham que poderia ser um artefato místico com poderes sobrenaturais. Os defensores da teoria da máquina do tempo do Vaticano apontam eventos históricos e profecias como prova da existência do dispositivo e seu impacto no mundo. Afirmam que a Igreja usou a máquina do tempo para presenciar momentos bíblicos-chave, como a crucificação de Jesus ou a divisão do Mar Vermelho. Alguns até acreditam que o dispositivo foi usado para alterar a história, garantindo a sobrevivência e o domínio da Igreja Católica ao longo dos séculos. O templo pagão subterrâneo escondido. Sob as movimentadas ruas da cidade do Vaticano, há um segredo que se diz ser um antigo templo pagão romano, conservado em quase perfeito estado. Descoberto durante as escavações arqueológicas da Covid, dizem que este santuário subterrâneo está adornado com intrincadas estátuas de divindade e elaborados altares de sacrifícios. Os funcionários do Vaticano supostamente o encontraram há décadas e desde então mantêm sua existência em segredo, guardando-a a 7 chaves. A ideia de um templo pagão bem embaixo do coração da Igreja Católica levanta perguntas inquietantes e alimenta teorias malucas. Alguns acreditam que o Vaticano esconde isso para evitar possíveis escândalos e agitações doutrinárias. O templo, possivelmente dedicado a deuses como Júpiter, Marte ou o enigmático Mitra, poderia oferecer informações valiosas sobre as práticas religiosas da antiga Roma. Desde uma época anterior ao cristianismo, se tornou a fé predominante. Esse santuário oculto, se realmente existe, continua sendo um dos mistérios mais intrigantes e controversos do Vaticano. Tecnologia alienígena nos cofres do Vaticano. Uma das afirmações mais alucinantes e debatidas sobre os segredos do Vaticano é a suposta presença de tecnologia extraterrestre escondida em seus cofres. Alguns teóricos da conspiração e entusiastas de OVNIs estão convencidos de que o Vaticano tem escondido evidências de civilizações extraterrestres e suas tecnologias avançadas por séculos. Segundo essas teorias, a vasta coleção de artefatos e manuscritos antigos do Vaticano poderia incluir elementos de origem extraterrestre, como dispositivos de tecnologia avançada, partes de naves espaciais ou até mesmo restos extraterrestres. Os crentes argumentam que a Igreja conhece a vida extraterrestre há muito tempo e tem mantido esse conhecimento em segredo para manter sua influência e controle. Persistem os rumores de que o Vaticano possui dispositivos energéticos avançados, tecnologia antigravidade e até mesmo dispositivos para viajar no tempo. Essas afirmações frequentemente apontam o controle rigoroso da Igreja sobre seus arquivos e a natureza secreta de suas operações como evidência de um encobrimento. Seja realidade ou ficção, a ideia de tecnologia extraterrestre nos cofres do Vaticano adiciona uma camada inquietante à sua já misteriosa história. O Grimório de Magia Negra. O Grimório de Magia Negra é a S.O.S. Wells, um antigo livro de magia negra envolto em mistério. Embora suas origens não sejam claras, os historiadores estimam que ele remonta a algum lugar entre 1421 e 1521, embora alguns argumentem que pode ter sido criado em uma data tão tardia quanto o século XIX. Owen Davis, um especialista no assunto, sugere que a primeira edição foi publicada em 1702. Frequentemente chamado de Grande Grimório, acredita-se que este livro contém feitiços e rituais, derivados dos escritos do rei Salomão, em particular a chave de Salomão e o dragão vermelho.
Acredita-se que Antônio Veneciana del Rovina compilou o capítulo introdutório, com base em grande parte nos textos originais de Salomão. Dizem que uma cópia original do Grande Grimório Iousan está escondida nos arquivos do Vaticano. Embora essa afirmação não esteja verificada, não seria surpreendente, dada a vasta coleção de textos históricos e religiosos do Vaticano. Se o livro realmente existe, é compreensível porque a Igreja gostaria de mantê-lo oculto, considerando seu suposto poder de convocar Lúcifer e fazer pactos com o diabo. A morte do Papa João Paulo I em setembro de 1978, e o Papa João Paulo II morreu repentinamente, apenas 33 dias depois de se tornar Papa. Sua morte inesperada foi cercada de mistério, com relatos contraditórios e irregularidades em seu certificado de óbito. Essa incerteza gerou inúmeras teorias da conspiração sobre o que realmente aconteceu. Uma das teorias mais comentadas tem a ver com o Banco do Vaticano. Alguns acreditam que os funcionários, temendo os planos do Papa João Paulo I de acabar com a corrupção, o assassinaram para proteger seus interesses. A corrupção dentro do Banco do Vaticano está bem documentada. O bispo Paul Marcinkus Iousan, que dirigiu o Instituto para as Obras de Religião do Vaticano, esteve profundamente envolvido em escândalos financeiros. Um desses escândalos envolveu o colapso do Banco Ambrosiano, que perdeu cerca de 3 milhões de dólares. Roberto Calvi, relacionado com Marcinkus e membro de uma loja maçônica secreta italiana, foi encontrado morto em Londres em 1982, em circunstâncias suspeitas. Essas conexões sugerem que o Papa João Paulo I pode ter sido assassinado para proteger atividades financeiras corruptas dentro do Vaticano. Lúcifer. Uma das teorias da conspiração mais assustadoras sobre o Vaticano é a afirmação de que ele esconde provas da existência do diabo. Alguns acreditam que nas profundezas do Vaticano há evidências inegáveis de Lúcifer, o que sugere que toda a Igreja Católica, a cidade do Vaticano e até mesmo o Papa estão sob o controle do diabo, agindo como marionetes de uma força sombria. Embora essas teorias sejam intrigantes, são puramente especulativas e carecem de evidências confiáveis. A existência do diabo é uma questão de fé e não se conhece nenhuma igreja que tenha provas definitivas de Satanás. Um fato interessante, mas não relacionado, tem a ver com a Igreja da Santíssima Trindade em Westminster, Reino Unido. Esta igreja, que comemora a derrota de Napoleão, abriga uma inquietante estátua de Lúcifer, obra do artista Paul Freire. A estátua de cera, com suas asas de penas reais emaranhadas em milhares de fios elétricos, é uma das obras de arte mais assombrosas de qualquer igreja. Embora a Igreja da Santíssima Trindade não seja um lugar de culto desde a década de 1930, a estátua de Freire continua sendo uma representação poderosa e assustadora. No entanto, é meramente uma criação artística e não uma prova da influência de Satanás sobre o Vaticano. Esta obra de arte arrepiante dá suporte às teorias da conspiração, que sugerem o controle de Lúcifer sobre a Igreja Católica. A necrópole do Vaticano. Escondida sob a mundialmente famosa Basílica de São Pedro na cidade do Vaticano, está a necrópole do Vaticano, uma verdadeira cidade dos mortos. Esse mundo subterrâneo assustador de 5 andares abaixo da Basílica remonta à fundação do Império Romano. Enquanto a Basílica de São Pedro na superfície é famosa por suas impressionantes obras de arte e sua rica história, o sombrio subsolo revela uma necrópole cheia de ruínas antigas. O altar de São na Basílica de São Pedro está em cima dessa camada histórica, descansando sobre ossos de 2000 anos. Os enterramentos a seguir não são exclusivamente cristãos ou católicos. As tumbas mais antigas do século I d.C.
foram utilizadas por pagãos. Outra camada do século V mostra uma mistura de enterramentos pagãos e cristãos, refletindo um período de transição religiosa quando os europeus se converteram ao catolicismo. Esses níveis de enterramento abrangem a linha do tempo do Império Romano desde o século 27 a.C. até 476 DC. Apesar da fama da basílica, esse lugar era sagrado muito antes de sua construção. Para aumentar o mistério, há uma igreja escondida sob o piso da basílica. Sobre ela foi construída outra igreja do século XII. A Basílica de Pedro se ergue como a última adição a camadas de história antiga, tornando a necrópole do Vaticano um dos seus segredos ocultos mais intrigantes. E os textos gnósticos proibidos. Nas profundezas das abóbadas fortemente guardadas do Vaticano, encontram-se um tesouro de documentos e pergaminhos antigos acumulados pela Igreja ao longo de milênios. Entre eles estão os textos gnósticos proibidos, alguns dos escritos mais controversos e misteriosos já descobertos. O gnosticismo, um movimento religioso diverso dos primeiros séculos do cristianismo, enfatiza o conhecimento esotérico ou gnose como o caminho para a salvação. Os gnósticos acreditavam em uma experiência pessoal, direta do divino, muitas vezes ignorando as estruturas formais da igreja estabelecida. Esse sistema de crença chocou com o cristianismo ortodoxo, o que provocou a perseguição dos gnósticos e a condenação de seus ensinamentos como heresia. Os textos gnósticos proibidos oferecem uma visão fascinante do seu mundo espiritual, apresentando uma versão do cristianismo que difere significativamente da narrativa ortodoxa. Esses escritos falam de um Deus além da divindade criadora do Antigo Testamento, aprofundam o papel de Sofia, a sabedoria, no cosmos, e descrevem Cristo não apenas como um salvador, mas também como um revelador do conhecimento oculto. Entre esses textos, o Evangelho de Tomás é talvez o mais conhecido. Diferente dos evangelhos canônicos, é uma coletânea crítica de ditos de Jesus. Alguns trechos se parecem com os dos evangelhos canônicos, enquanto outros apresentam conceitos completamente novos, como a ideia de que o reino de Deus é uma realidade presente, visível apenas para aqueles que realmente entendem. Esses textos gnósticos proibidos continuam sendo um aspecto cativante e assustador dos tesouros escondidos do Vaticano. Os fragmentos ósseos de São Pedro. São Pedro, o principal apóstolo de Cristo, é uma figura central na teologia cristã, muitas vezes considerado como o primeiro papa e a base da Igreja. No fundo da Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, um mistério tem intrigado teólogos, historiadores e arqueólogos há décadas. Os fragmentos de osso que se acredita pertencerem ao próprio São Pedro. Essa história começou em meados do século XX, quando as escavações sob a Basílica, ordenadas pelo Papa Pio XIV, descobriram um antigo complexo de tumbas e mausoléus anteriores à Basílica. Entre essas relíquias havia um modesto santuário com a inscrição grega Petrozeni, que significa que Pedro está aqui. Essa descoberta provocou uma intensa especulação e investigação. Esses ossos poderiam realmente pertencer a São Pedro. Os ossos eram de um homem robusto de cerca de 60 a 70 anos, que coincidiam com a idade presumida de Pedro no momento de seu martírio e datam do século I d.C., coincidindo com a vida de Pedro. Essas pistas pareciam apoiar a afirmação, mas as dúvidas persistiam. Uma grande controvérsia é o estado fragmentado dos ossos. Não foram encontrados como um esqueleto completo, mas sim como fragmentos dispersos, o que levou alguns a questionar sua autenticidade.
Os céticos argumentam que relíquias tão importantes teriam sido conservadas com mais cuidado se realmente pertencessem a Pedro. A forma como Peter morreu adiciona outra camada de mistério. A tradição diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo, considerando-se indigno de morrer como Cristo. No entanto, os fragmentos de ossos não fornecem evidências claras desse destino, o que deixa espaço para muitas interpretações. Os fragmentos de ossos de São Pedro continuam sendo uma das relíquias mais intrigantes e debatidas do Vaticano, e continuam cativando aqueles que buscam desvendar os mistérios do cristianismo. O afresco do demônio na Capela Paulina, entre as muitas obras-primas célebres do Vaticano, uma obra de arte menos conhecida suscita rumores sombrios e especulações. O suposto afresco do demônio na Capela Paulina. A Capela Paulina, localizada ao lado da Capela Sistina, é um lugar de profundo significado espiritual e beleza artística. Encarregado pelo Papa Paulo III no século XVI. Suas paredes apresentam a reconhecida obra de Michelangelo. No entanto, muitas lendas sugerem que escondida dentro dessas representações sagradas há uma imagem de um demônio, sutilmente entrelaçada nos detalhes. Dizem que essa figura elusiva está no afresco que representa a conversão de Saulo. No meio da cena caótica da dramática conversão de Saulo no caminho para Damasco, os observadores entusiastas afirmam ver o contorno tênue de uma figura sombria com um chifre, espreitando-a ao fundo. Diferente das figuras serenas e divina, essa figura contrasta marcadamente, provocando curiosidade e inquietação. Abundam as teorias sobre a presença desse demônio. Alguns acreditam que Michelangelo, em um ato de sutil rebelião, inseriu a figura como uma crítica à corrupção que viu na igreja naquela época. Outros pensam que pode ser uma representação dos demônios pessoais com os quais o artista lutou ao longo de sua vida, uma assinatura oculta de sua agitação interior. O afresco do demônio na Capela Paulina continua sendo uma das obras de arte mais misteriosas e debatidas do Vaticano, um detalhe inquietante que continua intrigando e perturbando aqueles que o descobrem. Escândalo do Banco Vaticano. O Banco Vaticano, antes conhecido como Instituto para as Obras de Religião, tem uma longa e preocupante história marcada por escândalos que abalaram a Igreja Católica. Apesar de seu papel como braço financeiro da Igreja, a participação do banco em diversas controvérsias causou comoção e preocupação tanto entre os fiéis quanto entre os observadores. Um dos escândalos mais notórios tem a ver com acusações de lavagem de dinheiro. Os críticos apontaram a falta de controles rigorosos por parte do banco sobre as fontes dos fundos que passam por suas contas, o que o torna uma opção atraente para lavar dinheiro sujo. Essas políticas frouxas levantaram sérias dúvidas sobre a cumplicidade do banco ao facilitar crimes financeiros. Outro episódio preocupante são os vínculos financeiros do Vaticano com a Alemanha nazista, durante o reinado de Hitler. O Banco do Vaticano teria recebido um imposto eclesiástico arrecadado dos católicos alemães. Esse fluxo direto de fundos de um regime fascista para o Vaticano levanta questões éticas sobre as operações financeiras da Igreja durante esse período sombrio da história. A corrupção dentro do Banco Vaticano atingiu seu clímax na década de 1980 com o colapso do Banco Ambrosiano. O IOR, sob a direção do arcebispo Paul Marcinkus, ficou profundamente envolvido nessa catástrofe financeira. A morte do presidente do Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, em 1982, alimentou ainda mais as suspeitas de jogadas sujas, levando muitos a acreditar que ele foi assassinado devido ao seu conhecimento das atividades ilícitas do banco. Esses escândalos revelam um padrão preocupante de má conduta financeira, incluindo lavagem de dinheiro e conexões com empresas criminosas.
Esse comportamento contradiz os princípios morais que a Igreja Católica diz defender, manchando sua reputação e minando a confiança em sua integridade financeira. São Bernardo e a Virgem Maria. Em toda a Europa, a gente pode se deparar com obras de arte inspirada em uma história cristã bem peculiar, uma narrativa que o Vaticano preferiria manter nas sombras. Essa história tem suas origens no século XII e gira em torno de um monge conhecido como São Bernardo de Claraval. Nascido em 1090, São Bernardo é famoso por defender a Segunda Cruzada e manter a fervorosa crença de que os muçulmanos eram descendentes de Satanás, uma opinião não tão incomum em sua época. No entanto, é a sua associação com um acontecimento inusitado conhecido como a amamentação de São Bernardo que deixou uma marca indelével. Conta a lenda que São Bernardo, em um momento de desafio divino, implorou à Virgem Maria que mostrasse sua conexão materna com Cristo. Em uma reviravolta surpreendente, sua estátua ganhou vida e supostamente jogou seu leite nos olhos de São Bernardo. Existem variações da lenda, uma das quais sugere que foi uma infecção ocular que seu leite curou milagrosamente. O aspecto mais surpreendente dessa história são suas consequências. A história da amamentação de São Bernardo e da Virgem Maria se tornou estranhamente popular por toda a Europa. As obras de arte que representam essa cena única podem ser encontradas em toda parte, particularmente na Alemanha e nos Países Baixos do século XV. Os livros secretos de Moisés. Embora o Antigo Testamento seja bem conhecido por seus 5 livros de Moisés, Gênese, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, espreitam nas sombras 2 volumes misteriosos, os esquivos livros 6º e 7º de Moisés. Não se trata de escrituras comuns, mas sim de grimórios arcanos que contêm feitiços e encantamentos mágicos, atribuídos ao próprio Moisés. A sua existência foi transmitida de geração em geração e esteve velada pelo segredo até que desapareceram misteriosamente do cânon bíblico, e seu paradeiro talvez só o Vaticano soubesse. A inclusão ou exclusão desses textos levanta dúvidas sobre a autenticidade das escrituras religiosas. Os livros perdidos supostamente contêm feitiços, nomes mágicos e instruções para feitos extraordinários como controle do clima, manipulação e comunicação com os espíritos. No entanto, sua legitimidade continua incerta. Manuscritos difíceis de encontrar, cópias antigas do século XVIII. Crentes dizem textos no Vaticano, Moisés e mistérios do Vaticano. Os céticos questionam sua existência, enquanto os crentes especulam que os textos genuínos estão guardados dentro das impenetráveis câmaras do Vaticano. Ocultos para sempre, de olhares indiscretos, esses livros secretos de Moisés, com sua história enigmática e conteúdo místico, acrescentam uma camada inquietante aos mistérios ocultos do Vaticano. Qual dessas 20 coisas mais assustadoras te parece interessante e misteriosa?